Olá, tudo bem? Você sabe o que é essa peça aqui? Para que isso serve? O porquê quando você compra uma serra de bancada, quase todas as serras que hoje são vendidas, até mesmo as profissionais, a maioria delas vem com essa peça daqui. Ela não é simplesmente para poder colocar aqui aquela proteção do disco e a mola contra-golpe, que no meu ponto de vista é praticamente inútil, atrapalha mais do que ajuda. Isso aqui tem uma função bem mais interessante e bem mais importante que apenas acoplar aquelas proteções aqui. Eu já vou explicar por quê. O nome dessa peça é conhecida entre os marceneiros comumente como cutelo, é a palavra mais usada, assim como aqueles grampos de aperto também são chamados de sargento, né? Então essa peça aqui ela pode variar de máquina para máquina o modelo dela, mas a função dela é basicamente a mesma. Voltando a falar o nome, é comumente conhecida como cutelo, mas também pode ser chamada de lâmina separadora, fendedor ou alguns outros tipos de nomes ainda a mais. Mas tudo bem. A função dela, qual é a função dessa peça aqui? É impedir que na hora que você estiver realizando os cortes, dependendo da madeira, para quem trabalha mais tempo, sabe que a madeira, dependendo, ela se joga, ela se empena na hora do corte, entendeu? Principalmente se a madeira for verde, tá? Ela se joga muito, ela se empena muito. Então isso aqui impede de, na hora do corte, que a ripa que você estiver cortando, na saída, ela se empenar e ela se juntar. Quando ela se junta aqui na saída, ela prensa a lâmina, fazendo assim, o giro da lâmina é para o lado de cá, fazendo assim com que ela dê um golpe e jogue de volta contra o operador aquela madeira que você está efetuando o corte. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar uma madeira qualquer e vou dar um rápido exemplo para poder mostrar a importância disso daqui. Que nem eu falei, tem algumas máquinas que tem modelos diferentes, maiores, menores, esse aqui tem até regulagem. Esse daqui está na regulagem mais baixa. Algumas pessoas precisam tirar isso aqui da máquina porque senão não consegue fazer rebaixos na madeira. Por exemplo, quando você vai fazer encaixes de meia madeira. Esse daqui é possível. Por quê? Porque essa lâmina está levemente, esse cutelo está levemente mais abaixo da lâmina. Então ela permite fazer um corte, um rasgo, por exemplo, sem estar pegando aqui. Se esse fendedor, por exemplo, esse daqui tem regulagem, se você levantar ele mais para cima, ele vai ficar mais alto do que a lâmina, aí vai ser impossível você fazer rebaixos, por exemplo, como encaixes meia madeira. Então tem pessoas que acabam tirando essa peça para poder não restringir certos tipos de trabalhos que são possíveis de realizar com a máquina sem o cutelo, ou tiram completamente, ou trocam, ou até fazem um caseiro um pouco menor que fique abaixo da lâmina para poder ter esse recurso. Essa aqui não é uma peça de fundamental importância para você operar uma serra de bancada, não. A experiência do operador é mais importante do que isso aqui. Mas que é interessante eu vou demonstrar rapidamente na prática com a máquina desligada qual seria o efeito, o que acontece quando as lâminas de madeira, né, quando as ripas se juntam e faz esse golpe jogando a madeira contra o operador. É claro que isso aqui também tem que estar extremamente alinhado com a lâmina, porque se tiver mais para um lado ou mais para o outro, vai impedir a passagem da madeira na hora de realizar o corte. Eu já vou mostrar. Então aqui eu vou usar uma madeira qualquer somente para efeito de comparação. Vou deixar a máquina desligada, que é mais fácil para eu demonstrar do que se eu realizasse um corte.
Até mesmo aqui eu vou usar uma lâmina de MDF, por ela ser bastante flexível e até mesmo por ela estar empenada. Que a intenção aqui é mostrar que o perigo ocorre quando a lâmina de corte que você vai fazer, a ripa, se empena. Aqui eu estou usando uma bem fininha, mas isso acontece com ripas mais grossas, tá? Com madeira mais grossa. Que nem eu falei, depende do tipo da madeira, principalmente se ela estiver verde, com certeza que ela vai se empenar. Então, o que acontece? Imagina que você está realizando o corte aqui, entendeu? Aqui na frente vai ser mais fácil de visualizar. A madeira, imagina que você corta e ela vai se fechando, ela vai se jogando justamente para esse lado que ela está empenada aqui, ó. Ela está empenada para a direita. Aí, quando você vai fazendo o corte aqui, ela vai se empenando e ela vai tocando a parte de cá, ó. Quando ela faz isso, ela prensa a lâmina aqui. E como a lâmina ela gira para frente, quem trabalha com madeira sabe muito bem que a tendência da madeira é sempre jogar para trás. Por isso que existe os bastões empurradores de vários tipos e modelos, né? Que é para você poder manter a peça sempre firme, estável em cima da mesa. Então, o que acontece? Voltando, quando você corta, quando tem esse cutelo aqui atrás, ele impede da madeira se fechar justamente atrás da serra. Ela vai se fechar bem aqui atrás, deixando essa parte aqui livre. Então, dificultando assim, vamos dizer, que os dentes da serra empurrem a madeira de volta. Então, eu vou mostrar aqui na frente, eu vou dar um zoom aqui, que fica um pouco mais fácil de compreender o que acontece lá atrás. Eu não vou tirar o cutelo para demonstrar, não, acho que não tem necessidade, não é uma coisa tão difícil de compreender. Vamos lá. Então, basicamente é isso. Observe aqui, ó, que se você estivesse cortando, se fosse o caso de acontecer, se você estivesse cortando e aquela parte que você cortou se empenasse em direção à serra, forçasse a serra, aconteceria isso aqui, ó. Observe bem, ó. Aqui está fechado, mas por a lâmina está empenada, existe uma greta aqui. Então, o que acontece, ó? Faz força aqui, ó. Isso aqui prensaria a lâmina, isso na parte de trás, é lógico, eu estou usando a parte da frente como exemplo. Prensaria a lâmina e assim então ela faria mais força para jogar a madeira contra o operador. E com o cutelo isso não ocorre. Vou rapidamente mostrar. Então esse é o resultado, que mesmo que a madeira que você for cortar venha a se empenar e se juntar na saída, mas vai estar muito mais longe do que na serra, devido à separação que o cutelo faz, né? Por isso se chama lâmina separadora, entre outros nomes aí. Então isso deixa uma fresta aqui e deixa a lâmina correr livremente, evitando assim o prensamento. Agora, uma coisa que deve se ficar muito atento, tá? Que esse cutelo tem que estar perfeitamente alinhado com a lâmina, porque se ele tiver um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda, na hora que a lâmina, que a sua madeira passar aqui, ele vai parar aqui, ele vai bater aqui, tá? E aí vai ser impossível você empurrar isso daqui, principalmente se estiver muito empenado. Se tiver um pouquinho, vai que ele bate e se joga ainda, entendeu? Agora, se estiver muito empenado, ele bate aqui e você não vai conseguir empurrar a madeira. Então vai se tornar um corte muito mais perigoso do que se não tivesse esse cutelo aqui no lugar, tá? Então o alinhamento dele em relação à lâmina é crucial, porque ele é fração de milímetro mais estreito do que a lâmina, para ele poder ficar perfeitamente atrás sem impedir o corte, tá bom? Então essa é uma observação que deve ser feita. A minha máquina, quando ela veio levemente empenada para um lado. Como eu queria usar, eu acho uma peça bastante interessante de ser usada na máquina, eu enverguei ela, conferindo muito bem certinho, sempre os lados, entendeu? Fiz corte de teste, eu enverguei para o lado que era necessário ser envergado com a mão. Eu fiz uma coisa manual aqui, tá? Eu enverguei ela para ela poder ficar perfeitamente alinhada com a serra.
Se você não conseguir um perfeito alinhamento, é melhor tirar isso aqui que é mais seguro, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa dica. É uma dica muito simples, mas é porque eu acredito que existe muitas e muitas pessoas que não sabem a real função, a real finalidade disso daqui, tá? Então seria isso. Obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos num próximo vídeo se tudo der certo, tá? Tchau!